Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste vídeo, nós iremos falar sobre jejum. Você tem o hábito de jejuar? Já fez algum jejum que edificou a sua vida? Bom, iremos ler um texto agora sobre o que Jesus falou sobre o jejum. E jejum não é só para expulsar demônios. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel jejuou para receber uma resposta de Deus. Então nós fazemos jejum para muitas coisas. Devemos fazer jejum também para nos converter. Devemos fazer jejum para nos quebrantar. E devemos fazer jejum para tudo na nossa vida, quando houver alguma dificuldade. Mas o texto que nós vamos ler está lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 14, que diz: E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Está vendo? Os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, não conseguiram curar aquele jovem que estava sofrendo muito. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nesta parte ele falou sobre a fé. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e o terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Nesta parte final, nós vemos como os discípulos eram dependentes de Jesus. E na hora que Jesus falou para ele que ele ia ser crucificado, os discípulos ficaram muito tristes, porque nas situações difíceis da vida, eles já estavam habituados a depender de Jesus. E Jesus já estava ensinando a eles algumas coisas que eles deveriam resolver sozinhos. Então, nesse tempo aqui, os discípulos não jejuavam. Quem jejuava é Jesus. Mas Jesus já estava mostrando para eles que ia ter um tempo que eles iam ter que jejuar. Os discípulos de João Batista, uma vez reclamou com Jesus: por que seus discípulos não jejuam? E Jesus falou para eles: eles não precisam jejuar porque o noivo está com eles, mas vai chegar um tempo que o noivo não vai estar com eles, e aí nesse tempo eles terão que jejuar. Bom, existe igreja que não tem a prática do jejum. Existe pastor que não tem a prática do jejum. Então ele não pode ensinar sobre o jejum à sua igreja. A igreja que jejua, ela é uma igreja que vence as batalhas. Mas muitas das vezes a igreja está oprimida, está habituada a um culto muito religioso. Aquela igreja é muito religiosa, aquela igreja não é espiritual. E quando a igreja é espiritual, nós vemos que tem nessa igreja a prática do jejum. Por exemplo, as irmãs que dirigem o trabalho de consagração na igreja,
elas estão sempre em jejum. Eu me lembro que eu ia muito numa consagração na Assembleia de Deus, neste tempo eu era jovem, e era as irmãs que dirigiam o trabalho de consagração, estavam em jejum. Quando eu ia também nas consagração da Igreja Batista Renovada, que eu era membro, as irmãs estavam em jejum. Aleluia. Tinha a prática do jejum, mas eu vim de uma igreja que não tinha prática do jejum. Mas tinha um grupo de jovens daquela igreja que alguns deles jejuavam, eu me lembro disso, mas eu nunca tinha jejuado. Quando eu comecei a ouvir sobre o jejum, eu comecei a jejuar, eu não tinha força para jejuar. Eu me lembro que teve uma vez que eu tentei jejuar, jejuei só até às 9 horas, eu não consegui ir até meio-dia, mas eu falei, eu tenho que conseguir, consegui um dia ir até o meio-dia. E eu me lembro que eu consegui ir até às 14 horas. E eu me lembro que eu consegui ir até às 18 horas. Mas levou tempo, mas eu consegui ir até às 18 horas em jejum. E eu me lembro quando eu consegui ir até mais tarde, até às 8 horas da noite, até às 10 horas da noite. E depois eu já consegui ir até à meia-noite. Quer dizer, eu consegui fazer um jejum de 24 horas. Eu me lembro que depois eu consegui fazer um jejum de 36 horas, e depois eu consegui fazer um jejum de 48 horas, e por aí foi que eu consegui fazer um jejum até quase 3 dias. E esse jejum é muito forte, precisa estar muito preparado, porque quando passa de 24 horas, você não pode logo se alimentar, você tem que beber um pouquinho d'água para quebrar o jejum. Mas o jejum tem que ter uma finalidade. Para que você vai jejuar? Quando é que você vai jejuar? Né? Então, neste caso aqui, desse texto, nós vemos que Jesus disse que a casta só saía com jejum e oração. Então, existem muitos problemas que são problemas de casta de demônios, e você só vai ver a resposta, a solução do problema se houver jejum. E eu me lembro que quando começou a igreja aqui, eu só jejuava, porque era muita luta, muita dificuldade, tudo era difícil. Eu me lembro até que para comprar um ventilador de teto foi uma luta muito grande, nós não tínhamos condições. E fomos fazer uma oferta, levantamos oferta, isso levou dias até ter o dinheiro para comprar o ventilador de teto, porque a gente não tinha cartão de crédito, era tudo no dinheiro, tinha que ser à vista. Foi um tempo muito difícil. E dias e dias jejuando, dias e dias jejuava até às 6 ou até 24 horas, né? Mas eu comecei a prática de jejum bem antes. Eu era jovem, eu me lembro que eu ia trabalhar em jejum e ficava em jejum até às 18 horas. Né, que eu pegava às 2 horas da tarde e eu começava o jejum pela manhã, né? Aliás, eu começava meia-noite, dava início ao jejum, orava, ia dormir, levantava em jejum, ia trabalhar e só ia entregar às 18 horas quando eu ia jantar. E eu me lembro que eu saía do emprego às 22 horas. Então às 18 horas eu entregava meu jejum e jantava no emprego. Eu não almoçava. Nesse período minha mãe ficava muito aborrecida comigo, ela falava muitas coisas e eu mostrava na Bíblia a respeito do jejum e ela ficava muito aborrecida, mas depois ela teve que compreender. Ela teve que compreender, entende? Mas eu fiquei muito, nesta época, eu era jovem, eu fiquei muito magro, era muito magro mesmo, meus olhos eram fundo mesmo, meu osso aqui da saboneteira aparecia nesta época, eu fiquei muito magro mesmo, porque eu pratiquei o jejum bastante mesmo, e não fiquei doente por causa do jejum, mas teve uma época que eu jejuei, por jejuar tanto, a minha boca começou a estourar de afta, estava faltando vitamina do complexo B, e Deus mandou parar de jejuar. Eu tive uma revelação para me parar de jejuar,
e aí eu fui me alimentando melhor, tomando vitamina e aquela coisa aí melhorou. Bom, eu me lembro que uma vez nós fomos chamados para ir fazer uma oração num colégio, porque as coisas não estavam bem lá naquele colégio, e a dona do colégio era crente da igreja, me parece que é a igreja congregacional, e aí eu falei, eu vou fazer um jejum então para orar lá na sua escola. E eu fiquei em jejum nesse dia, fiquei em jejum. E quando nós chegamos lá, que fomos orar, a dona da escola, ela ficou endemoniada. E o demônio falou assim, eu vi quando você estava jejuando, eu vi quando você estava falando. Tá vendo? Tá vendo? Ele falou, eu me lembro, eu não esqueci disso não, ele falou, eu vi quando você estava em jejum. E nós fomos em jejum naquele lugar, né? E o diabo se manifestou e disse, olha, eu vi quando você estava jejuando, tá vendo, irmão? Ele vê o que você está fazendo, ele vê quando você está orando, ele vê quando você sobe o monte, ele vê. Eu me lembro quando nós íamos muito a um monte lá em Nova Iguaçu chamado Céu Aberto, nós íamos sempre em jejum, e quando nós chegávamos próximo tinha uma mata que a gente tinha que passar por dentro da mata para chegar no monte, uma mata muito fechada. E eu me lembro quando, as primeiras vezes que nós fomos lá, quando o Espírito de Deus falou assim, nunca entre nesta mata sem orar primeiro. E eu falei, tem alguma coisa nessa mata. Pois bem, nós logo nos primeiros dias nós começamos a ver que naquela mata ali, para chegar até o monte, tinha um demônio ali. Um espírito um espírito para trazer medo, para tentar impedir que nós chegássemos até o céu aberto, até o monte chamado Céu Aberto. E eu me lembro que neste lugar a gente sempre orava, e eu cheguei a ver neste monte um vulto que passava de um lado para o outro. Ele não queria que a gente chegasse lá. Eu me lembro também que nós íamos num monte na Taquara, sobre esse assunto, o monte na Taquara, e eu via vultos brancos passando naquele monte. Era um monte que a gente ia na Taquara, nessa época a gente podia ir lá, mas depois foi fechado o monte, não podia ir, porque tinha pessoas que estavam indo lá para usar droga, para se prostituir, e aí nós fomos impedidos de ir lá. Então eu vi essas coisas, sabe? Eu vi e vejo até hoje em certos lugares, quando o inimigo ele entra no caminho, quando eu estou para subir um monte muito alto, ele entra no caminho para tentar impedir nós chegarmos no nosso objetivo. Então, na obra de Deus, quando você quer alcançar poder de Deus, vida espiritual, capacidades espirituais, você tem que jejuar, porque você vai ter você vai ter que passar por Satanás. Bom, lá em Joel, também tem um versículo, no profeta Joel, que nós queremos ler. Olha o que diz Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 8 diz, aliás, versículo 12 diz, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Jejum, choro e pranto. Para quê? Para se converter. Nesta época, né, Israel estava distante de Deus, estava havendo uma dificuldade de conversão. O que é esta conversão? É o quebrantamento do coração, o quebrantamento da nossa vida, a humilhação, que às vezes tem gente que bota a boca no pó, mas não está se humilhando. Porque a vida dele é de rancor, a vida dele é de contenda, a vida dele é de modo que não agrada a Deus. Então, quando nós estamos com o coração muito endurecido, muito frio, muito apático às coisas de Deus, muito neutro, muito longe, muito negativo, nós temos que jejuar. Porque conservar um coração quebrantado é difícil. Nós temos que
estar sempre vigilante, porque senão o nosso coração pode endurecer, o nosso coração pode se esfriar para com as coisas do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu estou me lembrando aqui de uma revelação que eu tive com o meu cunhado Renato, presbítero Renato, que ele estava querendo sair do emprego dele, né? Mas o chefe lá não queria mandar ele embora. E eu me lembro que o Espírito de Deus me revelou. Deus mandou entregar para ele uma palavra profética que o Senhor ia fazer um rebuliço lá naquele emprego e que era para ele jejuar, que Deus ia fazer um rebuliço naquele emprego e ele ia ser mandado embora. E o homem estava irredutível, o homem não queria mandar ele embora, mas não queria mesmo, só se ele pedisse, né, as contas. Então, aí ele ia ter prejuízo, ele não queria pedir as contas e ficou naquele impasse. Aí foi aí que ele ficou orando e Deus foi e me usou com a palavra profética que ia fazer um rebuliço. O que aconteceu? Ele começou a orar, se humilhar, se jejuar, e eu orei por ele e Deus fez um rebuliço lá e o homem não sabe nem como mandou ele embora. E ele disse que foi um milagre de Deus mesmo. Ele pode até confirmar isso, botando uma mensagem aí nesse YouTube aí para confirmar isso, quando ele vê esse vídeo. Porque ele disse que estava difícil e Deus fez um milagre, né? Então, lembrando da época de Daniel, que Daniel, ele entendeu pela palavra profética que já tinha chegado o tempo de Israel ser tirado do cativeiro, ser liberto, porque Deus tinha dado um período de tempo, né? 70 anos tinha que ficar lá no cativeiro, e já tinha passado 70 anos e o povo ainda estava no cativeiro. Então Daniel começou a orar e jejuar, e entrou o famoso jejum de Daniel, 21 dias, não é? E foi aí que o Senhor enviou o mensageiro, mas o mensageiro foi impedido pelo diabo, por um principado de demônios, né, um príncipe de demônios. E aí Daniel jejuando e orando, foi aí que Deus enviou um anjo para guerrear, o anjo de batalha, porque o anjo mensageiro não guerreia, quem guerreia são os anjos de batalha. E veio o anjo de batalha, né, Miguel e seus anjos, abriu o caminho e Gabriel passou com a mensagem para Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. É importante ter esse conhecimento, né? Isso não significa que você expulsando o demônio que ele vai sair com as mãos limpas, sem nada. Ele costuma dar um prejuízo. O negócio é não deixar ele entrar, mas que depois que ele entra, ele sempre deixa um prejuízo. Sempre tem alguma coisa que a gente tem que pagar caro, né? Eu sei de testemunhos de pessoas, eu não sei dar detalhes, mas eu estou me lembrando aqui de um testemunho de uma irmã que orava pela salvação das almas, né? E antes que houvesse a salvação das almas, houve uma grande mortandade. Eu estava até pensando sobre isso, o porquê dessa pandemia que nós estamos enfrentando no mundo, que depois dessa pandemia vai haver, isso eu estava pensando comigo, vai haver um grande movimento de salvação no mundo, vai haver avivamento. E eu estou crendo que isto vai acontecer. Não que Deus não me revelou, Deus não me revelou nada sobre isso, mas eu estava pensando hoje. E eu, como tenho experiência que certos pensamentos são revelação de Deus, muitas das vezes Deus dá impressões. Às vezes eu sinto impressões e está vindo de Deus. E eu senti isso hoje, né? Talvez Deus está preparando um grande avivamento e Satanás se levantou contra, né? Satanás descobriu que alguma coisa Deus quer fazer para salvar muitas almas e ele teve, né, a permissão de Deus para trazer essa mortandade toda no mundo. Deus permitiu.
Isso é um castigo de Deus, mas Deus permitiu. E Satanás não faz nada se Deus não permitir. Então, nós estamos enfrentando um período de que nós temos que jejuar. Então, se você tem que jejuar, em nome de Jesus, receba a força para jejuar, recebe esta bênção em o nome de Jesus e seja vitorioso nas suas batalhas. Jejum e oração para derrotar Satanás, jejum e oração para ter uma vida espiritual abençoada, jejum e oração para obter resposta de Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.